Ano passado chegou aqui na Netflix a primeira temporada de Castlevania. Bem, e hoje chegou a segunda, mas o meu ponto aqui é, nenhuma dessas temporadas chegou com glamour ou algo do tipo. Não teve anúncio da Netflix, não teve nada. A não ser o pessoal que acompanha o mundo de games e que viu as notícias chegando, ou o pessoal que acompanha assiduamente notícias de Netflix, que repararam essas chegadas. Mas que bom que elas chegaram, que bom mesmo, que temporada maravilhosa, que jogo maravilhoso. Então, vamos ver uma crítica? Simbora! A segunda temporada de Castlevania começa momentos após o final da primeira temporada. Enquanto na primeira temporada nós tivemos uma batalha final, essa segunda temporada já começa momentos seguintes. É tipo, na manhã seguinte já tem todo mundo aparecendo de novo. Essa temporada, pode-se dizer que ela termina esse arco. Poderia terminar esse jogo também, mas não necessariamente. Diferente do primeiro arco, da primeira temporada no caso, em que eram 4 episódios de 20 minutos, essa tem o dobro, tem 8 episódios de 20 a 30 minutos. E além dessa dobrância, além dessa quantidade maior, você acaba também tendo 2 núcleos nessa história. Você tem tanto o trio principal, o Belmont, o Alucard e a Sylph, do lado do bem. E você também tem a visão do pessoal do mal, do grupo do Drácula. Mesmo que eles sejam antagonistas nessa história, no seriado não fica bem nítido isso pra mim. Por exemplo, enquanto realmente o grupo do bem, do protagonista, eles têm um desejo de matar o Drácula e terminar toda essa ideia de massacre que ele está causando, o grupo do Drácula, no caso é o Drácula e todos os seus generais, toda a sua corte, eles estão em uma dissonância muito grande ali. Porque temos o Drácula, que ele tem um objetivo, e que basicamente mais ninguém quer esse mesmo objetivo do que ele. Porque eles conseguem perceber facilmente, e até bem rápido, que o Drácula ele quer um suicídio. Ele não quer simplesmente matar os humanos, ele também quer morrer nesse processo. E bem, os vampiros eles querem governar, mas se morrer todo mundo não tem quem governar. E acaba sendo interessante essa história, porque Drácula, na franquia de jogos, se eu for falar na franquia de jogos toda, mesmo eu tendo jogado todos, joguei alguns e acompanhei uma outra grande boa parte, ele sempre é o antagonista principal. Mesmo que ele nem sempre seja o primeiro panteão da história, ele seja o principal inimigo, ele sempre está orbitando os jogos. E aqui você acaba tendo uma visão um pouco diferenciada disso tudo. Em vez dele ser um vilão caricato, aquele é mais um herói trágico. Ele não queria estar ali, ele queria sua esposa, morreu pelos humanos e ele só consegue enxergar a vingança. E a vingança que ele tem é bem desproporcional, é tipo, vamos matar tudo e a todos. Mas bem, vale a pena assistir isso tudo, é bem fechadinho. Uma outra coisa interessante nessa segunda temporada e da série em geral é que se você jogou o jogo, ou talvez não, ninguém precisa ter jogado o jogo na real, a história do Castlevania 3, que é esse jogo, ela é bem linear. Ou você joga com Trevor, ou você joga com a Sylph, ou você joga com a Alucard. Ainda tinha um 4º personagem jogável na época, que nem apareceu aqui. E era basicamente você vai subindo o castelo, vai passando das fases e vai destruindo. O que se fosse transportado para a tela não é uma coisa tão interessante assim. Talvez fosse, mas não enxergo dessa maneira. Então foi necessário você colocar um pouco mais de substância nessa história. E nisso você tem a presença dos generais do Drácula, que são personagens totalmente originais, até onde eu me lembre quase todos eles são, e que tenta apresentar uma história, mas que acaba não sendo tão interessante. Na verdade você tem tipo uns 5, e tipo, um deles fala que é o vampiro viking, mas que não flui, não vai muito pra frente. Em contrapartida,
Eu acho que o roteiro, sabendo essa falta de substância que eles têm, eles acabam adiantando alguns outros jogos da franquia aqui no meio. Por exemplo, você tem a personagem da Carmilla, ou Camila, depende da tradução, que ela nunca foi o principal vilão de alguma saga, mas ela é sempre aquele vilão que tá sempre orbitando jogos. Às vezes ela é um boss num jogo, um sub-boss, ela tem aqui uma conversa, tá em outra. Então ela aparece em vários jogos, e que deixa várias pontas pro futuro da série. E você também tem a presença do Hector e do Isaac, que eles são protagonistas, no caso só o Hector, o Isaac é o antagonista, de um outro jogo da franquia, que é o Curse of Darkness. É o mesmo que é do PS2, esse eu joguei com certeza. E que mesmo o jogo não se passando nesse momento, ele é um jogo futuro na franquia, ele já deixa as bases, ele deixa basicamente o prólogo do jogo aqui. Mesmo acabando sendo um pouquinho diferente, mas abre a possibilidade porque nesse futuro jogo também aparece o Trevor. Então você tem teoricamente todos os personagens já montados e você já criou também todos os motivos de estar todo mundo aqui e ali. Então tá perfeito nesse sentido. Um outro ponto importante também, no caso 2, a animação ela tá superior à da primeira temporada. Mesmo da primeira temporada não sendo ruim, longe disso, mas essa daqui ela tá com um refinamento maior. Principalmente nas batalhas e nas magias que são conjuradas. Não são muitas, mas as que estão são bem bonitas. E também na dublagem, que manteve o mesmo panteão os mesmos dubladores, quero dizer. Estão lá perfeitinho. Tem que dizer ainda mais que o dublador do Alucard, ele tá num patamar até maior do que a primeira temporada. Ele coloca um tom de voz bem profundo no personagem, bem urgente. O personagem ele tá seguindo a urgência de tudo aquilo. Bem, eu acho que eu não tenho mais muita coisa pra comentar. Quando você gosta tanto de uma coisa que você acaba sem muita argumentação, porque qualquer coisa que você vai falar acaba sendo um spoiler. É tão melhor falar quando uma coisa é ruim, que tem tanta coisa pra você discutir. Mas, basicamente, finalizando aqui sem querer alongar mais do que já tá esse vídeo. Você tem um desenvolvimento dos personagens, você tem uma finalização dessa história. Mesmo assim, abre ganchos para futuras continuações, podendo ou não seguir os personagens principais, mesmo ele deixando bem claro o que vai acontecer com os personagens principalmente. Você tem uma luta final do bem contra o mal bem interessante. É fechadinha, é bonita de assistir. E a resolução dela é pra mim a melhor coisa possível. Porque realmente ele chega num momento em que ele vê, cara, o que tá acontecendo aqui? O que eu quero fazer, o que vai acontecer, vai destruir tudo aquilo que eu fiz. E é bonito. E principalmente o final do Alucard também, que ele tem a cena final e eu chorei com ela, porque é bonito toda aquela finalização. É extremamente bonito. Concluindo aqui, Castlevania segunda temporada deve ter sido uma das melhores séries que eu assisti esse ano. Falo com total sinceridade. Os personagens estão perfeitos, não tem muita enrolação, o desenvolvimento foi legal, foi rápido, aumentou o cânone da série, utilizou o cânone do jogo, o cânone dos jogos no geral, dublagem, animação, iluminação, tá tudo perfeito, música também. Se eles fecharem agora, fechou perfeito basicamente, deixou algumas pontas soltas para futuras temporadas, mas se não tiverem, eu acho que ninguém vai se incomodar. Mas se tiver, melhor ainda. Então, gente, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, atualmente rumo aos 300 inscritos, faltam 10 até o momento desse vídeo. Qualquer coisa é só comentar, podem compartilhar, curtir, qualquer coisa fala com a gente, eu respondo a todo mundo, então, até depois.